Bom dia, queridos. Muito bom estarmos aqui na manhã deste domingo, último domingo do mês de janeiro. Pasmem, né? Já fechamos o primeiro mês de 2021. E talvez alguns dos irmãos, alguns dos amigos pensem, mas pastor, não mudou muita coisa. Parece que estamos vivendo ainda algumas experiências do ano que se foi. É verdade. Parece que vivemos ainda com algumas preocupações. É verdade, vivemos e convivemos. Parece que vivemos ainda com alguns anseios. É verdade, vivemos e convivemos. E deixa eu dizer a você, não é apenas impressão do mês de janeiro, é algo com o que conviveremos nos próximos meses, nos próximos dias. A gente tem que entender, a gente precisa reconhecer que o Deus ao qual servimos é o Senhor da história. O diferencial de 2020 para 2021, o diferencial de dezembro para janeiro, de janeiro para fevereiro, de fevereiro para março, para abril, para maio, não está nos dias propriamente ditos. O diferencial está na nossa experiência com Deus. O diferencial está no nível de relacionamento que temos tido, que fazemos questão de ter com o nosso Senhor. Quanto mais próximos dEle, quanto mais confiança, quanto mais esperança depositarmos nele, viveremos esses dias de maneira mais serena, mais tranquila. Viveremos não firmados naquilo que os nossos olhos veem, mas viveremos como o apóstolo nos exorta: não podemos caminhar mais por vista, precisamos ter o entendimento de que caminhamos com o olhar da fé, com a expectativa do que Deus está por fazer. E pensando nisso, nessa manhã, eu queria compartilhar com você um texto que está na profecia de Oséias. Gosto muito desse texto. Oséias viveu um tempo extremamente difícil. Deus exortando o seu povo através da experiência do próprio profeta. Uma experiência sofrida, uma experiência dolorosa, uma experiência amarga, uma experiência de frustração, uma experiência angustiante. E Deus usou Oséias para exortar, para encorajar o seu povo. Não muito diferente de Oséias, temos vivido dias assim, angustiantes, amargos, difíceis. Temos vivido dias assim, temos vivido um tempo de frustração, de decepção. E então Deus, através do seu profeta, vai dizer o seguinte, lá no capítulo 14 de Oséias: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita-nos graciosamente. Sabe o que isso quer dizer? Nós reconhecemos que não somos merecedores do teu abraço, do regaço dos teus braços. Nós reconhecemos que não somos dignos. Aceita-nos mediante tua graça e favor. Aceita-nos graciosamente, é o que diz o profeta Oséias. Aceita-nos graciosamente, para que então ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração, não mais sacrifícios de animais. O Senhor não espera mais sacrifícios através de promessas feitas, através de juras feitas pelos homens. O sangue do Cordeiro de Deus foi vertido na cruz de uma vez para sempre. Não há mais necessidade do derramamento de sangue de animais para sacrifício em favor do perdão de pecado do homem. Não há mais lugar. O sacrifício que o Senhor espera de mim, de você, é os sacrifícios de louvor,
de um lábio que reconhece quem Ele é, de lábios que entendem que Ele é dono da história, de lábios que confessam o Seu nome, para que ofereçamos como novilhos, sem mancha, sem mácula, sem unhas encravadas, sem defeito algum, novilho cevado, novilho saudável, ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Meu querido irmão, minha irmã, é tempo de nos voltarmos para o Senhor, é tempo da igreja, é tempo de lírio dos vales, resgatar, retomar, reavivar, vivificar-se diante do Senhor. Estamos há quase um ano nos apresentando diante de Deus, rogando por seu conforto, por seu consolo, rogando por seu encorajamento. O tempo de derramar lágrimas está chegando ao fim. A igreja está sendo desafiada a assumir seu lugar. O mundo está clamando, as pedras estão clamando. Faz-se necessário que a igreja do Senhor retome o mais breve e rapidamente possível o seu posto, o seu lugar. Eu e você, como igreja do Senhor, precisamos entender, precisamos reconhecer esse apelo que Oséias estende a mim e a você. Séculos, quase 3.000 anos depois de escrever sua profecia, pertinente aos dias que vivemos. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Volta, porque pelos teus pecados tens caído. Volta. A súplica que deve arder no nosso coração é aquela súplica dos homens que iam no caminho de Emaús, dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Como não queimava no nosso peito a presença dEle? Como que não vai queimar no peito da igreja do Senhor, da igreja em Lírio dos Vales? Como não arderá, não queimará no nosso peito o que o Senhor tem feito por nós nos últimos dias, nos últimos meses, no último ano? Como nos silenciaremos? Como nos omitiremos? Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Tomem com vocês palavras e voltem para o Senhor, dizendo-lhe: perdoa as nossas iniquidades. Sabe o que é isso? É uma igreja que tem consciência de que precisa ser sacudida, precisa ser renovada, precisa ser avivada pelo seu Senhor. A igreja desse tempo, a igreja desta década, estamos abrindo uma nova década do século 21. Esse é o primeiro ano de uma nova década. Estamos no primeiro mês, no último dia desse primeiro mês de uma nova década. Uma nova década que se abre com uma tragédia inaugurada nos últimos meses do último ano da década finda. E como? Como nos apresentaremos diante do Senhor? Dessa maneira, com uma confissão nos lábios, com um arrependimento, com uma atitude de rendição. Aceita-nos, Deus, graciosamente. O profeta Oséias vai dizer ao povo de Israel, lá no finalzinho: quem é sábio para que entenda estas coisas e prudente para que as saiba. Escute isso. E acaba assim o livro de Oséias. Veja se isso não tem a ver comigo e com você. Veja se isso não tem a ver com o Lírio dos Vales nesse tempo. Veja se isso não tem a ver com a minha família, com a sua família, com as nossas casas. Veja se isso não tem a ver com as igrejas dos dias que estamos vivendo. Os caminhos do Senhor são retos, os justos andam neles, mas os transgressores neles tropeçam.
Os caminhos do Senhor são retos para os justos que andam neles, mas os pecadores, os transgressores, homens e mulheres que deliberam desobedecer, ignorar os conselhos, os preceitos de Deus, nesse caminho esses homens tropeçam. Que como igreja do Senhor, despertados pelo Senhor, sejamos levados a um compromisso com Deus, num andar renovado por Ele, renovado em nossas forças, renovado em nossas alianças, renovado em nossos propósitos, renovado em nossos projetos. É o desejo do meu coração. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, por Lírio dos Vales. Obrigado, Deus, porque essa semana o Senhor nos deu o privilégio de celebrarmos 16 anos de ministério à frente dessa igreja. Obrigado, Deus. Obrigado porque um dia o Senhor nos plantou aqui. Não sabemos quanto tempo o Senhor tem reservado para nós nesse lugar, mas queremos ser a boca do Senhor neste lugar. Queremos ser a ferramenta do Senhor neste lugar. Queremos ser instrumentos vivos nas tuas mãos nesse lugar, pelo tempo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus. Obrigado pela família Lírio dos Vales. Ó Deus, num tempo tão difícil como o que estamos vivendo, a nossa oração e o nosso desejo é que o Senhor nos aceite graciosamente. Que como igreja nos apresentemos diante de Ti, reconhecendo nossas limitações, confessando nossos pecados e rogando que o Senhor nos aceite graciosamente. Deus, desperta cada servo Teu, desperta cada família, desperta cada adolescente, cada jovem, cada homem, cada mulher. Desperta-nos, ó Deus, para que assumamos nossos lugares num tempo tão difícil como esse que estamos vivendo. Que possamos, ó Deus, ser os Teus arautos, que tenhamos a mensagem para essa nação, para esse povo, para esse tempo, que não nos calemos, que sejamos, Senhor, a boca do Senhor nesses dias. Fala aos nossos corações, orienta-nos, dirija-nos, receba o louvor e a adoração que estamos aqui nesta manhã para Te prestar. Nós oramos confiados, no nome de Jesus, amém. Nós vamos louvar ao Senhor com o Ministério de Louvor, com 2 canções, e será também tempo de apresentarmos a Ele nossos dízimos e ofertas. Será também o tempo de você, talvez, que esteja me acompanhando em casa, você que esteja talvez aí sozinho, com sua família, você que talvez esteja num tempo de descanso, numa viagem, mas dá para acompanhar esse culto. Então eu gostaria que você também renovasse seus compromissos com Deus, você colocasse sua vida no altar diante do Senhor, você se apresentasse diante dele como Oséias nos advertiu nesse instante a fazermos. Vamos adorar ao Senhor. Você tem aí o banco da igreja, o Banco Santander, a agência, a conta, tudo informado aí. A chave do Pix, para você não pagar nenhuma taxa, é o CNPJ da igreja, que você também tem aí na tela do seu computador, do seu celular, na sua TV, a fim de consagrar os seus bens, parte daquilo que o Senhor tem dado a você, como bom mordomo das coisas que o Senhor tem feito chegar à sua mão, não apenas bens financeiros, mas sua saúde, seu tempo, o tempo do seu lazer, tudo consagrado ao Senhor, tudo diante do Senhor. Vamos louvá-lo. Queridos, a paz do Senhor a todos, amém, bom dia a todos, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida nesse momento. Queria convidar você nesse momento para nós adorarmos ao Senhor com alegria, porque Ele está aqui no meio de nós, quer se cumprir verdadeiramente sobre as nossas vidas, com alegria, com o seu amor e o seu perdão. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração.
Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Nós vamos orar nesse instante e temos alguns motivos de gratidão, alguns motivos também de intercessão. Meu primeiro motivo de gratidão é referente ao retiro de casais. Quero agradecer à igreja, quero agradecer a cada família, a cada retirante que orou, e atravessamos um tempo muito difícil, né? Tivemos o retiro transferido em razão da pandemia. Tivemos a preocupação envolvendo nossos preletores, tivemos a preocupação com alguns casais que ficaram impedidos de estarem conosco por razões diversas, e Deus, de uma maneira sobrenatural, extraordinária, supriu todas as nossas necessidades. Ele nos surpreendeu e nos deu um tempo agradabilíssimo ali em Passa Quatro, no Hotel Fazenda Recanto das Hortênsias. Quero agradecer Lírio dos Vales, que orou, que se empenhou, que se mobilizou por esse momento. Também gostaria de agradecer a Deus, relembrando os nossos 16 anos de caminhada. Deus nos tem dado o privilégio de celebrarmos 30 anos de ministério, ano passado, 31 anos de ministério, e desses 31, já mais da metade à frente de Lírio dos Vales. 16 anos de caminhada ministerial com os irmãos, aprendendo, crescendo, tendo a oportunidade de ser um instrumento. É isso apenas que desejo ser, que me comprometi ser apenas um instrumento nas mãos de Deus. Então, ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos também colocar diante do Senhor a vida dos nossos queridos, da irmã Rose, do Saulo, da Mara, da Daniele, da Selma, da Neia, queridos nossos que necessitam do cuidado do Senhor, do Heron, porque o pastor vem pedindo orações em todas as oportunidades que tem.
Heron é uma ex-ovelha nossa de Santo Aleixo, que está com Covid, seu estado de saúde é muito grave. Ele está hospitalizado em Salvador, na Bahia, onde mora hoje. Ele, sua esposa Solange, que também teve Covid, mas ela está bem melhor, mas ele agravou muito o quadro de saúde do Heron. Então, eu gostaria que você continuasse clamando em favor da vida do Heron. Vamos também colocar diante do Senhor a retomada das atividades da igreja. A partir do dia 8, o discipulado retoma seus encontros. Domingo que vem estamos aqui já às 9 horas da manhã. Na quinta-feira, dia 11, 7 horas da noite. Deus começando a despertar e a levantar sua igreja para avançar diante dos seus desafios. Deus tratou de nós, das nossas feridas, nos confortou, nos sustentou, Deus nos provisionou com tudo o que precisávamos. É hora de agirmos. Então, Lírio dos Vales está retomando suas reuniões presenciais, domingos pela manhã, 9 horas, à noite ainda estará online por enquanto. Quinta-feira, 7 horas da noite, escola bíblica aqui na nave, classe única. Aqui na nave, estamos também já estudando a retomada das Mensageiras do Rei, da reunião de oração da MCM, das Déboras, dos projetos da igreja que exigem nossa presença aqui, mas com todos os cuidados que exige o tempo que vivemos. Mesmo vacinados, todos os cuidados devem ser mantidos. E com uma outra informação importante: se você tiver algum sintoma de coriza, resfriado, está na dúvida se é uma questão alérgica, não venha para as reuniões, não venha. Essa é a orientação. Aqui estando os lugares reservados, o álcool disponibilizado, e a partir do domingo que vem, nós já teremos um funcionamento e uma estrutura diferenciada na nave também. Os bancos nas laterais do templo, os bancos menores encostados nas paredes, estarão destinados às famílias que chegam aqui inteiras, né? As famílias que chegam aqui completas. Vou dar um exemplo aqui, que para mim é um exemplo muito forte, que é a família do Tony, da Tina. Aliás, aniversário do Tony essa semana, agradecendo a Deus a vida do Tony. Tony, Tina, Mateus, Carol e Davi. É uma família que vai ocupar praticamente um banco desse pequeno todo. Depois Maciel, Céia, Elias, a Miriam, o Edson, o Gabriel, enfim, as famílias da igreja, podendo chegar o Edson, a Lília, o Gustavo, a mãe do Edson, se estiver com ele, as famílias poderão ocupar esses bancos menores inteiramente por elas. Então, é um novo formato já no culto do próximo domingo, e nós faremos esses ajustes também já para todas as demais reuniões. Então, vamos colocar isso diante do Senhor, vamos apresentar ao Senhor essas demandas. Obrigado, Deus, por esta manhã, obrigado por teu favor, obrigado por tuas misericórdias que nos alcançam uma vez mais. Fala ao coração da tua igreja, orienta o teu povo, chama a tua igreja a um compromisso contigo, a renovação de votos, a renovação de uma aliança contigo. Desperta, Senhor, desperta a tua igreja, a fim de que o teu nome seja glorificado, a fim de que o Senhor mesmo, continue sustentando, dirigindo a nossa história. Nós oramos confiados, entregando ao Senhor, em forma de gratidão, o Ministério de Família da Igreja, o Ministério de Discipulado da Igreja, o Ministério da Música da Igreja, o Ministério do Ensino da Igreja, alguns sendo retomados agora, nos próximos dias. Ó Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor nos instrua, nos dê sabedoria, para nos apresentarmos ao Senhor em adoração, como igreja, para que marquemos esse tempo e esse momento na história da nossa sociedade, como igreja também. Fica conosco. Nós oramos gratos no nome de Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém. Muito bem, queridos, nós trouxemos para essa manhã um texto para ser objeto da nossa reflexão, que é bem conhecido por nós, mas que é oportuno, muito oportuno, tratarmos esse texto mais uma vez. Êxodo,
capítulo de número 2, traz para nós uma advertência, traz para nós uma lembrança daquilo que o Senhor nutre em expectativa para comigo e para com você, como servos dele, como homens, no sentido genérico, homens e mulheres, adultos e jovens, compromissados com ele. Compromissados com ele. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo e a mantivesse aí em suas mãos, no seu celular, em Êxodo capítulo 2. Vamos ler do versículo 11 ao versículo 25. Diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já grande, já homem feito, saiu a ter com os seus irmãos e atentou para as suas cargas. Ele viu que um egípcio feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou de uma e de outra banda, e vendo que ninguém havia ali, matou o egípcio e escondeu o seu corpo na areia. Tornou a sair no dia seguinte e viu 2 hebreus que contendiam, e perguntou ao culpado: por que feres o teu próximo? E o homem respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas em matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio está descoberto. Ouvindo, pois, Faraó esse caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian, onde se assentou junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encher os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que voltaste hoje tão depressa? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Ele ainda tirou água para nós e deu de beber ao nosso rebanho. E ele perguntou às suas filhas: e onde está esse homem? Por que deixaste lá esse homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés concordou em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Zípora deu à luz um filho, a quem Moisés chamou Gerson, dizendo: peregrino sou em terra estranha. E depois de muitos dias, morreu o rei do Egito. E os filhos de Israel gemiam sob a escravidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. E ouviu Deus o gemido, e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Eu quero chamar a sua atenção nesse instante. Eu quero pedir a você para que, na medida do possível, pare tudo que você está fazendo agora, interrompa tudo que você está pensando em fazer agora, e fique comigo por alguns minutos, considerando algumas verdades que esse texto nos revela, considerando algumas questões que são extremamente importantes para a nossa caminhada, para a nossa jornada, como igreja, como servos de Deus. Considere comigo, por favor, considere comigo esse tempo, considere comigo alguns fatores que esse texto mostra para mim e para você, que devam marcar, devam fazer parte, devam estar de maneira muito evidente na nossa caminhada com Deus, no cumprimento de uma missão, de uma empreitada
que o Senhor confie a nós, que o Senhor entregue a nós para fazer. E eu quero chamar a sua atenção para algo que de imediato salta aos olhos nesse texto. Como pode Deus valer-se de um homem como Moisés? Como pode Deus ter interesse num homem como Moisés? Um foragido, um homicida, um homem que carregava consigo a morte de um egípcio nas costas, um homem que tinha seus traumas, um homem que tinha todas as suas crises e dificuldades de relacionamento a partir daquele instante em que, tomado no ímpeto de uma reação, de uma postura, tira a vida de um outro homem. Como pode? Eu quero dizer a você que não há nenhuma diferença entre eu e Moisés. Penso que você me entenda quando digo que não há nenhuma diferença entre nós e Moisés. Pastor, por favor, eu nunca matei ninguém. Eu também não. Pastor, por favor, eu nunca precisei fugir de um lugar por algo que tenha feito, ainda que não tirando a vida de alguém, mas por um dano causado. Eu também não. Mas veja se você me entende. Qual é a diferença entre nós e Moisés? Se estamos na mesma condição de pecadores diante do Senhor, se somos homens falhos, submetidos e subjugados pelo pecado, se somos homens que não fogem por conta de um crime cometido, fogem de um compromisso com Deus, fogem de um acerto de contas com Deus, como Adão fugiu. E Adão também não tinha matado ninguém, mas fugiu da presença do Senhor. Como Caim fugiu depois de tirar a vida de seu irmão Abel. Somos homens falhos, homens pecadores, homens com faltas, com pecados. Essa era uma marca da vida de Moisés. Mas deixa eu lembrar a você, Moisés foi um homem que desde seu nascimento experimentara do favor de Deus, experimentara do cuidado de Deus, experimentara do livramento de Deus. A instrumentalidade de sua mãe, a instrumentalidade de sua irmã, preservaram a vida de Moisés. Deus deu a Moisés, de uma maneira muito especial, de uma maneira sobrenatural, o privilégio de ser poupado da fúria de Faraó, na matança em massa dos meninos, dos hebreus. E Moisés teve o privilégio de ser instruído por sua própria mãe, ainda que adotado pela filha de Faraó. Moisés cresceu, recebendo de sua mãe toda a instrução, sendo chamado à sua memória e lembrança os favores, os cuidados do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos patriarcas, da aliança, da história inconfundível de José. Moisés recebeu tudo isso. O que quero dizer? Moisés tinha o temor de Deus. O que quero dizer? Moisés tinha a influência, Moisés tinha os princípios de Deus. Moisés tinha aquela condição que eu e você temos para sermos uma ferramenta nas mãos de Deus, a despeito de sermos pecadores, a despeito de sermos homens falhos, sujeitos ao pecado. Moisés, eu e você temos
a influência de um Deus vivo, atuante, um Deus que fala conosco. Diz o texto, e esse momento é bem singular, diz o texto que o Senhor providenciou o livramento que Moisés experimentava quando ainda era indefeso. Daí seu compromisso e seu temor nesse momento tão difícil de sua vida diante de Deus. Esse texto me mostra, esse texto nos ensina que quando um homem pecador se encontra com um Deus que pode todas as coisas, inclusive perdoar os seus pecados, sua vida pode mudar, sua história pode mudar. A minha vida mudou. Eu, pecador, eu, nascido e criado num lar cristão, eu, influenciado pelos ensinamentos de minha mãe, desde pequeno, conduzido à igreja, à escola dominical, à escola bíblica de férias, todas as influências de uma igreja cristã, de uma igreja batista, ainda pequenino, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, eu precisei ter o meu encontro com Deus. Eu precisei ser confrontado com Deus, confrontado por Deus, e selar o início da minha jornada, selar o instante em que, impactado pela ação, pelo mover, confrontado por Deus, decidi: eu quero caminhar contigo, eu preciso caminhar contigo, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Nós precisamos desse instante. Moisés precisou desse momento. A despeito de todos os ensinamentos que sua mãe lhe deu, a despeito de todos os ensinamentos que ela compartilhara com ele, a despeito de toda a ajuda, de todo o socorro, de toda a educação, nesse instante Moisés precisava ter o seu encontro com Deus. Eu quero perguntar a você: você já teve o seu encontro pessoal com Deus? Não, pastor, eu sou membro de uma igreja há 30 anos, não foi isso que eu perguntei. Você já teve o seu encontro pessoal com Deus? Não, pastor, eu sou filho de um diácono, de uma diaconisa, que serviu a Deus durante muitos anos, hoje já estão na glória, mas eu sou filho deles. Não foi isso que eu perguntei. Você já teve o seu encontro com Deus? Ah, pastor, eu quero dizer a você que eu também fui nascido e criado numa igreja cristã, eu fui nascido e criada na igreja, eu sou filha de pastor, eu sou filha de um missionário. Não foi isso que eu perguntei. Você já teve o seu encontro com Deus? Deus não pode usar quem não está face a face com Ele e é capaz de reconhecê-lo, é capaz de entender que necessita do seu perdão, que necessita da sua instrução, que necessita da sua companhia. Moisés descobriu isso quando é confrontado por Deus nesse processo. Ora, queridos, Deus precisa de homens e mulheres que, como Moisés, como eu e você, a despeito de suas falhas, a despeito de seus pecados, mantenham um espírito de temor e compromisso quando confrontados por Deus. Não dá, Senhor, não dá, eu me rendo. Não dá, Senhor, não dá, eu me entrego. Homens que, diferentemente de Balaão, que enquanto Deus falava, desprezava a instrução de Deus, foi necessário que o Senhor sensibilizasse uma mula
e fizesse com que aquela mula imprensasse o profeta que estava montado contra um muro, e aquela mula então abrisse a sua boca e dissesse: você não enxerga, você não ouve, você não entende o que Deus está fazendo? Deus não usa mais mulas nos dias de hoje. Deus tem outras ferramentas, Deus tem outros instrumentos. Talvez Deus esteja dizendo a você: você não enxerga, você ainda não entende, você ainda não ouve o que Deus está querendo e esperando de você. Pare de fugir. Adão, onde estás? Pare de fugir. Pare de fugir. Moisés, chega, pare de fugir. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. Deus quer que nós coloquemos nossos talentos, nossas capacitações a serviço dEle. Pare de fugir. Pare de evitar olhar nos olhos de Deus. Pare de fingir que não está ouvindo Deus falar com você. Pare de desviar o seu olhar. Pare de fazer ouvido pecador. Pare. O Senhor quer falar com você. O Senhor tem algo para fazer a partir da sua vida, a partir da sua entrega, da sua rendição, como tinha com Moisés. E aquela história começava a mudar. Moisés começava a deixar a condição de foragido, de fugitivo, para se tornar um chefe de família, para se tornar uma ferramenta, um instrumento a ser usado por Deus. Mas esse texto me ensina uma outra verdade. Esse texto mostra para mim, esse texto me ensina, esse texto nos adverte, esse texto nos aconselha que Deus ainda hoje vive a expectativa de encontrar homens e mulheres que se mostrem, que se apresentem, que assinalem uma identidade, com o projeto que Ele tem. O texto é interessante porque mostra como o Senhor trabalharia com Moisés. O texto atravessa o capítulo 2, entra no capítulo 3, e lá no capítulo 3, Deus vai tratar de uma maneira direta com Moisés. Depois de chamá-lo, depois de adverti-lo, lá no capítulo 3, o Senhor diz: de fato tenho visto a aflição do meu povo. Lemos ali: ouviu o Senhor o gemido do clamor de um povo que estava escravizado no Egito, escravizado no Egito, debaixo do chicote de Faraó. O texto diz, lá no finalzinho do capítulo 2, o Senhor ouviu o gemido de um povo que estava sob a servidão, que clamava. O clamor daquele povo subiu a Deus. E o Senhor, ao ouvir o clamor, lembrou-se de sua aliança. E quando o Senhor tem seus compromissos lembrados naquele instante, o Senhor sai em auxílio. E essa saída em auxílio do povo é com Moisés que Deus vai falar. Vem cá, Moisés, chega aqui. Vem cá, Moisés, eu preciso de você. Eu ouvi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu tenho ouvido o clamor daquele povo por causa dos seus opressores, e eu conheço o sofrimento daquele povo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu, do jebuseu.
E aí Deus vai dizer a Moisés: escuta, eu vou te enviar para o lugar de onde você fugiu. Eu vou te mandar de volta para o lugar de onde você fugiu sem deixar endereço, porque eu preciso tratar daquele povo e de você. Eu preciso tratar daquele povo, resgatar aquele povo, libertar aquele povo que geme, mas também tratar de você. Nesse instante, meus irmãos, nesse instante, igreja do Senhor, penso que Moisés ficou atordoado, confuso, embaraçado. Como assim, Senhor? Eu saí de lá foragido. Como assim, Senhor? O Senhor realmente está falando sério? É isso mesmo? É, Moisés. É com você e com aquele povo. Eu vou cuidar de vocês. Não se preocupe, eu vou cuidar de vocês. Você não sabe? Você não conhece o sofrimento que aquele povo está passando? Você não achou que poderia resolver o problema de todo aquele chicote, de toda aquela escravidão, matando aquele egípcio? Pois bem, eu vou cuidar de libertar aquele povo da escravidão que tanto te afligiu, a ponto de você achar que resolveria aquilo com as próprias mãos. Como vou tratar de você, dizendo que eu sou o Senhor da história. Agindo eu, ninguém vai impedir. Entendeu, Moisés? Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Como Deus age, como Deus trabalha? Deus trabalha usando pecadores como Moisés, homens limitados como Moisés, pecadores como este que está falando contigo, limitado como este que está falando contigo, para tratar de outros, para cuidar de outros, para levar uma palavra de esperança, para levar uma palavra de salvação, para levar uma palavra de encorajamento a outros que sofrem como nós, que se angustiam como nós. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. Era de onde você não deveria ter fugido, que eu vou mandar você. É para lá. E você vai para lá agora com uma missão. Você vai para lá agora porque eu estou à frente desse projeto. Não é Moisés, sou eu. Guarde isso, Moisés. Você não está voltando lá para resolver essa questão com as suas próprias mãos, pela sua própria força. Você não está voltando lá para se tornar um líder político. Você não está entrando lá para tomar o lugar de Faraó. Você vai lá porque eu estou nesse projeto, porque eu dirijo esse projeto, essa história. Entenda isso, entenda isso. Às vezes a gente não se dá conta do mover de Deus no tabuleiro da história. Às vezes a gente não percebe o mover de Deus das peças no tabuleiro da história. E Deus está movendo as peças como Ele quer nesse tabuleiro da história. Levantando quem Ele quer, colocando aqui para trazer solução, alívio. Levantando quem Ele quer, colocando aqui para levar uma palavra de apoio, de encorajamento. Nós somos as peças das quais Deus quer se valer. Como fez com Moisés, o Senhor quer continuar fazendo comigo e com você. Ele é o Senhor da história. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus só espera uma coisa: que nós estejamos identificados com o seu projeto. Que queime no nosso peito o que queima no peito de Deus. Que tenhamos na nossa agenda o que passa pela agenda de Deus. Que seja do nosso interesse o que é do interesse de Deus. E aí o Senhor terá muito mais
facilidade para agir e intervir de uma forma mais contundente, usando homens como eu e você. Nós não temos nenhuma condição em nós mesmos, toda condição vem dele. Nós não temos nenhuma sabedoria de nós mesmos, toda sabedoria virá dele. Moisés mostrou isso. Senhor, o que eu direi? Como assim eu vou entrar no palácio de Faraó? Como assim? O que eu vou dizer para ele? Moisés, você vai dizer o que eu te mandar dizer. Não precisa ensaiar, não precisa fazer discurso, não. Pense somente em fazer algo que esteja de acordo com a minha vontade e que você esteja percebendo que realmente é o meu propósito. Acabou, eu vou instruir você. Mas eu não sei nem falar, eu vou usar o mão, ele vai ser a sua boca, ele vai traduzir você, ele vai interpretar você, ele vai te ajudar nesse processo. E Deus levanta Moisés, e Deus encaminha Moisés. Deus precisa de homens assim, repito, homens que a despeito de suas falhas, faltas, pecados, tenham temor e compromisso, reconheçam o lugar da excelência de Deus em suas vidas. Segundo, homens que estejam identificados com aquilo que vai no coração de Deus, na agenda de Deus, sensíveis aos propósitos de Deus, íntimos de Deus. O salmista fala sobre isso. Aos que lhe são íntimos, o Senhor lhe revela os seus planos. Você já parou para pensar nisso? Aos que lhe são íntimos, aos que são íntimos de Deus, o Senhor lhe revela os seus planos. Mas pastor, Moisés era um assassino, mas tinha o temor de Deus. Agiu por ímpeto, cometeu um crime, mas o temor de Deus estava ali. Ele continuava vivendo, investindo numa vida que primava pelo lugar de Deus, pela excelência de Deus. E quero concluir a minha palavra dizendo a você: o Senhor vai usar quem Ele quer, onde quer, como quer, desde que esse homem ou mulher, esse moço ou ancião, não se veja como o único que Deus pode usar. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer a você? Diga não à sua soberba. Diga não à sua ideia de insubstituível. Moisés, segura a sua onda. Calma, pés no chão. Eu podia usar muitos outros, mas vou usar você. Quero usar você. Pés no chão, humildade. Não tome nenhuma decisão, não dê nenhum passo sequer, sem que eu esteja orientando você. Moisés aprendeu isso em todas as evidências que Deus usou para intervir naquele processo de libertação do povo da escravidão egípcia. Moisés aprendeu isso diante de cada uma das 10 pragas que foram jogadas sobre o Egito. Moisés aprendeu, e aprendeu tão profundamente essa lição, que um dia o povo em rebelião contra Deus, em desobediência a Deus, aborreceu tanto, entristeceu tanto a Deus, enquanto peregrinava, saindo em direção à terra prometida, que Deus disse: Moisés, chega, não vou mais com vocês, chega, esquece, não tenho mais nenhum compromisso com esse povo, porque esse povo não tem compromisso comigo. Esse povo não quer me ouvir, esse povo tem uma dura cerviz, esse povo é desobediente. Não, Moisés, chega. Mas a lição estava tão bem aprendida por parte de Moisés,
que Moisés se coloca como um interlocutor. Moisés coloca a sua condição diante de Deus muito clara e aberta. O homem que ouvia e via Deus, chega diante de Deus e diz: não faça isso, Senhor. Não faça isso, é o teu povo. Nós não vamos sair daqui se o Senhor não for conosco. Nada. Eu não vou dar um passo. Nenhuma tenda vai ser desmontada. Ninguém sai desse lugar se o Senhor não estiver à nossa frente. Se o Senhor não instruir, é por aqui, é assim, é assim. Você já parou para pensar o desastre que teria sido se Moisés dissesse: tudo bem, não vai não? Eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer da minha maneira. Você já parou para pensar o caos que seria? A tragédia que seria? Aquele povo sair sem direção, sem orientação, sem a visão de Deus. Moisés disse: não vamos. Sem o Senhor não vamos a lugar nenhum. Sabe o que isso significava? Nós dependemos do Senhor. Não somos ninguém, não seremos ninguém se o Senhor não for conosco. Meu querido irmão, minha irmã, nessa manhã do último domingo de janeiro, eu quero pedir a você: pare tudo, pare tudo. Amanhã já estaremos no segundo mês desse ano. Pare tudo, pare tudo. Você está identificado com aquilo que ocupa a agenda de Deus e passa pelo coração de Deus? Você está sintonizado, você está sensível? Pare tudo, pare tudo. Você tem mantido, você tem alimentado, você tem investido no temor para com Deus na sua caminhada, na sua história? Você tem compreendido a importância de manter o temor ao Senhor? Mas pastor, sou um homem falho, tenho falhado em algumas coisas. Você tem entendido que tem que manter esse temor, a chama do temor para com Deus acesa? Mas pastor, eu tenho às vezes fugido, na verdade eu tenho evitado Deus. Você tem entendido que a chama desse temor acesa colocará você diante de Deus e levará você a se render? A se render? A Bíblia diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor te fará compreender que os caminhos do Senhor são mais altos do que os teus, que o Senhor tem planos para você de vida, de paz, que o Senhor quer abençoar sua caminhada, sua jornada. Mas escuta, Deus não tem suas promessas para com aqueles que não caminham com Ele. As promessas de Deus são para aqueles que confiam e nele esperam. Nós lemos isso na abertura desse culto. O Senhor revela seus planos e projetos aos que são íntimos dele. Intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com Deus, mais você vai entender, conhecer dos propósitos dele para a sua vida e caminhada. Quanto mais íntimo de Deus, quanto mais próximo de Deus, mais você vai compreender e vai alcançar o seu papel na agenda dele. Como ele quer usar você, onde ele quer usar você. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado por teu cuidado e favor.
Fala aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo continue falando a cada coração, confrontando, exortando, instruindo. Se há alguém, ó Deus, ouvindo essa palavra, que tem fugido da Tua presença, que tem evitado um compromisso contigo, que tem adiado compromissos contigo, que tem, ó Deus, saído, evitando intimidade com o Senhor, que essa pessoa seja nesse instante, pelo Teu Espírito Santo, chamada a rever suas atitudes, a reavaliar suas escolhas e então firmar com o Senhor um novo concerto, uma nova aliança. Senhor, que compreendamos que assim como o Senhor levantou Moisés para agir, para ser uma ferramenta nas Tuas mãos, na libertação daquele povo, na escravidão do egípcio, na retirada de uma nação que sofria sob o chicote do Egito, o Senhor hoje quer usar homens que também levem alento, encorajamento, sejam agentes Teus, para que outros sejam libertos dos vícios, libertos dos seus pecados, conhecendo o Deus da salvação. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Fala ao Teu povo, que o Teu Espírito Santo complete esta obra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana feliz na presença dEle. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Senhor, Tu és onipotente, pois Tu podes tudo, e não há nada impossível para Ti. Senhor, Tu és onisciente, pois Tu sabes tudo, e não há nada que Tu não saibas, ó Senhor. Senhor, Tu és onipresente, pois Tu estás em todo lugar. Tua presença nos ajuda a caminhar. Nossas vidas